Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus realiza um exorcismo quando ele expulsa um demônio que era mudo. O demônio impedia essa pessoa de realizar algo que é próprio daquilo que Deus criou o ser humano para falar. Portanto, o demônio que imudece, ele é um demônio também muito presente nos nossos tempos. O demônio, ele vai infundindo em nós a mudez. E nós vamos ficando mudo em muitas coisas. Nós criamos trabalhadores mudos, que não têm a coragem dentro do seu emprego de falar de Deus. Nós damos ênfase, alimentamos o demônio mudo, quando nós vamos tirando os crucifixos e símbolos religiosos de todos os lugares. Nós vamos alimentando pais com demônios mudos, que ficam com medo de falar de Deus para os seus filhos. Nós vamos até criando padres com demônios mudos, com medo de falar a verdade da palavra de Deus. Nós vamos criando escolas mudas, onde ninguém pode dizer nem Deus te abençoa, com medo de ser criticado. Então o demônio mudo, ele é um demônio muito moderno. Nós aqui nem conseguimos sentir o que é a mudez de não poder falar de Deus em países onde o cristianismo é perseguido, onde cristãos são mortos por se reunirem e professarem a fé, onde em algumas igrejas, se não tiver a imagem dos seus presidentes na igreja, se não recitar o hino nacional daquele país, você não pode ter culto, e assim por diante. E Jesus, ele expulsa o demônio mudo. Portanto, todo batizado, ele recebe a graça do batismo para nunca ser mudo. Por isso que o nosso batismo, ele tem que ser revigorado a cada instante. Ninguém vai ser batizado de novo, não existe isso. O batismo é só uma vez. Mas talvez a gente podia pedir assim, né? Para que esse batismo que nós recebemos seja vivo em nós. Porque no batismo nós nos tornamos sacerdotes, reis e profetas. E profeta não é mudo. Ao expulsar o demônio, o mudo começa a falar. Ou seja, quando ele estava possuído, ele não realizava mais o que era de Deus. Ele estava fora de si. Outro conduzia a sua vida, o demônio. Agora Jesus o liberta, expulsa o demônio. Ele pode falar. Ele não pertence mais a essas algemas do demônio. Ele é livre para poder falar. O mais triste desse evangelho, eu nem acho que é essa pessoa que estava possuída por um espírito mudo e foi liberta por Jesus. Mas são essas situações que acontecem depois. Alguns ficam admirados. O outro grupo fala que Jesus expulsou por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda ficam pedindo para Jesus: nós queremos sinais. Eu só vou acreditar em Senhor
se o Senhor me der um sinal. Eu fico tão envergonhado de ouvir isso pelas vezes que eu já pedi sinal para Deus, né? Porque eu fico pensando, quem pede sinal? É quem tem muita fé ou quem tem pouca fé? Porque se a gente tem fé, a gente precisa de tantos sinais? Quando Deus dá sinal, eu acho que é porque Ele é muito misericordioso. Ele sabe como a nossa fé é pequena e nos dá sinal. Eu não acho que é problema pedir sinal, mas tem gente que pede sinal igual feira. Ai, Senhor, me dá um sinal. Eu não sei se eu compro batata ou beterraba. Aí vai lá no mercado, a batata cai no chão. Ai, um sinal. Tem gente que vive a fé assim. Parece que até brinca. Que fé é essa? Que o sinal da doença que eu estou passando não pode ser um sinal para me melhorar como pessoa, para me ajudar na minha conversão? Que fé é essa? Que a dificuldade que eu passo não pode ser um sinal para rever as minhas infidelidades e me tornar uma pessoa reta? E Jesus aqui diz que todo reino que se encontra dividido é destruído. Nós aqui, nós somos unidos ou divididos? A igreja é unida ou dividida? As pessoas estão hoje, com a pandemia do coronavírus, mais unidas ou mais divididas? Aqui está dizendo que o reino dividido será destruído. O Evangelho é a palavra que deve nos unir, que deve nos dar força em meio à bonita diversidade que há entre nós, de carisma, de dons, de ministérios. A coisa mais linda é a diversidade, mas a diversidade não é para desunir, é para unir. Que nós possamos nesse Evangelho, curados da mudez, ou medo da mudez, caminharmos unidos. São Paulo diz, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. É nele que nós devemos buscar os nossos caminhos. E Jesus, e você sabe que dividir é o nome do demônio, né? Diabolos, a origem da palavra diabolos, é divisor, aquele que divide. Nós queremos ser símbolos, simbólicos. Símbolo é o que une, é o contrário de diabolos. E Jesus ainda vai dizer aqui, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Ele vai dizer, olha, se é por Beelzebu que eu expulso o demônio, os seus profetas expulsam por quem? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou o reino de Deus. E nós queremos afirmar, o reino de Deus chegou, porque nós cremos que é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa todo o mal da nossa vida. E assim, libertando-nos, o reino de Deus tem chegado. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Nós queremos ser uma comunidade, uma igreja que está cada vez mais unida para recolher com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.